Olá, eu sou Rafael Infante e esse é o Segunda Chamada. Hoje comigo, claro, Mara Luque, o sócio remido do My News, Pedro Dória, o jornalista Leonardo Sakamoto e o ministro do STF, Gilmar Mendes. Muito obrigado pela presença de todos. No programa de hoje, a ABIN trabalhando para Flávio Bolsonaro, a revolta da vacina 2020 e a possibilidade do impeachment do presidente Bolsonaro. Aproveitando a presença do ministro Gilmar, nós vamos falar de temas que estão na pauta do STF. Para membros do canal, a conversa é sobre a sucessão na presidência da Câmara e no Senado. Tá bom demais. Fica com a gente. A ABIN, Agência Nacional de Inteligência, é como se fosse assim a nossa CIA, sabe? Ela foi criada em 1999, no governo Fernando Henrique, para investigar potenciais ameaças e defender o Estado Democrático de Direito. A revista Época revelou que a agência produziu relatórios para ajudar os advogados de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas na Alerj. A ABIN é subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional, GSI, comandado pelo general Augusto Heleno. Mas quem manda de fato é o diretor-geral Alexandre Ramagem, aquele que Bolsonaro tentou nomear como diretor-geral da Polícia Federal, que causou o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. O GSI jura que não existe relatório nenhum. Ministro, eu tinha entendido que a ABIN trabalhava para o Estado brasileiro, né? Não para o governo da vez. Eu sou muito inocente? Rafael, essa história está precisando, obviamente, de ser devidamente esclarecida. E eu espero que nos próximos dias isso seja devidamente esclarecido. Como nós sabemos, lidar com órgãos de inteligência é sempre bastante delicado. Não se trata de algo fácil. Aqui, em lugar nenhum do mundo, como trabalham de uma maneira, vamos chamar assim, subreptícia, não estão sob controles visíveis, as próprias verbas não são claras, é sempre possível que haja abusos e é preciso, então, que se olhe isto com cautela. Mas é preciso que nós aguardemos e esperemos os esclarecimentos, porque aí se fala no envolvimento da ABIN em questões da Receita. Eu me lembro e vi até que o próprio nome do ex-secretário da Receita apareceu aí, supostamente, nesses relatórios, Everardo Maciel, que é meu conhecido, meu amigo, e aqui é conhecido de todos vocês, e que pauta, normalmente, a sua vida institucional e também pessoal por um rigor muito marcado. Eu me lembro que o Everardo Maciel foi ao Supremo Tribunal Federal, impetrou um mandado de segurança contra o TCU, que estava exigindo informações sigilosas por parte da Receita. No histórico, consta, inclusive, que Everardo teve também embates com o antigo SNI e depois com a ABIN. Então, é preciso que a gente olhe isso com toda a cautela e que aguardemos esses esclarecimentos, porque, de fato, não se justifica o uso de uma instituição que, na verdade, não é de governo, é do Estado brasileiro, a serviço de qualquer interesse de perfil particular. Ministro, essa matéria da revista Época, do jornalista Guilherme Amado, ela revela que o presidente Bolsonaro, a Receita Federal é um dos últimos bastiões de Estado que o governo Bolsonaro que o presidente Bolsonaro não consegue interferir, enfim, ele é inconformado, né? A gente viu isso no episódio do Porto de Itaguaí, ele tentou mudar o delegado da alfândega, a gente viu isso na história da Barra da Tijuca, enfim, na delegacia da Barra da Tijuca. A Receita Federal ainda é um lugar onde ele não conseguiu nomear e interferir, como ele já fez, inclusive, na Polícia Federal, que inclusive resultou na saída do ministro Moro. Ele é muito incomodado nessa coisa de não servir ao governo dele.
aos propósitos dele ser uma instituição de Estado. Como é que o senhor vê isso nesse governo? Essa posição de entrar em instituições de Estado para tentar atender a demandas pessoais e de governos? Tudo isso tem que ser visto, Mara, com bastante cuidado e bastante delicadeza. A Polícia Federal, desculpe-me, a Receita Federal também não está vivendo o seu melhor momento, mesmo como órgão de Estado. Se vocês estão acompanhando os episódios, eu também acompanho, porque vocês sabem que eu fui um pouco vítima desse tipo de processo. Estou muito curioso para saber como isto funcionava e funciona. Vocês viram que um indivíduo, chefe da Lava Jato no Rio e auditor fiscal, Marco Aurélio da Silva Canal, comandava essas operações. Era o sujeito que estava me investigando, por exemplo. Esse sujeito foi preso no Rio de Janeiro por estar envolvido, supostamente, em relação a processos de extorsão, naquele contexto lá dos ônibus e coisa do tipo. Desde então, já houve várias operações nesse sentido. Acho que nós temos que olhar isso tudo com muito cuidado, porque se esses órgãos também se autonomizaram e descolaram da realidade, se supostamente procuradores e juízes passaram a operar esses órgãos para fazer com que eles servissem de cães farejadores, também isso precisa ser olhado. Eu acho que a Corregedoria da Receita precisa dizer isso claramente. Eu estou olhando esse cenário com muita preocupação, porque, de fato, o filme não me está muito claro. Não é? Eu sinto falta da receita do Everardo Maciel. A gente tinha muita segurança em relação a isto. Depois nós vimos muita confusão nesse ambiente, desde que... Vocês vão se lembrar de uma sindicalista que passou pela Receita, de nome Lina de Tal, e que entregou cargos para os sindicatos. Não é bom que a Receita seja órgão de corporação. Ela tem que ser órgão de Estado. Afinal, ela guarda informações importantíssimas em relação a você, em relação a mim, em relação aos nossos filhos. E ela tem que ter, de fato, uma atuação republicana. Acho fundamental que, de parte do governo, haja esses esclarecimentos, mas também de parte da Receita Federal. Quer dizer, o que está ocorrendo? Não é? É importante que, em algum momento, houvesse uma coletiva em que se dissesse, de fato, o que está ocorrendo. Porque há mais coisas aí no céu de Brasília e do Brasil, né, do que os aviões de carreira. Né? Precisamos olhar isso com muito cuidado. Mas eu estou muito desconfortável em relação a essas histórias da Receita. Ainda ontem recebi manchetes ou referências a pesquisas que estavam sendo feitas, e o uso de fiscais da Receita como cães farejadores está também nessa linha. Qualquer que seja esse uso, para qualquer finalidade, que não seja, de fato, servir à causa da Receita, isso será indevido. Ministro, eu queria pegar essa carona na pergunta da Mara, e eu acho que o senhor foi bem feliz ao falar que a questão também a gente tem que olhar para um outro lado, inclusive pessoas dentro dos órgãos de fiscalização e controle que acabam vazando informação para atacar pessoas, como o senhor mesmo falou do seu caso. Mas talvez, Sakamoto, talvez até vendendo informações, talvez até extorquindo pessoas, porque o episódio do Rio de Janeiro, ao qual eu fiz referência, a Polícia Federal houve por bem prender o chefe da Lava Jato. Até então, se vocês olharem no site, ele aparecia como o chefe de compliance da Lava Jato. E esse homem estava a operar investigações. Inclusive, era o meu investigador.
Mas, ao mesmo tempo, tem acontecido uma coisa também, ao mesmo tempo que acontece o que o senhor está falando, temos, desde o início do ano passado, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o Palácio do Planalto, temos visto tentativas por parte do governo federal de influenciar decisões ou influenciar processos ou mudar a estrutura de órgãos de fiscalização e controle da República. Vimos tentativas no COAF, tentativas na Receita, tentativas na Polícia Federal, no caso quase bem sucedido agora. Tivemos na Procuradoria-Geral da República o presidente escolhendo um nome fora da lista tríplice. Tivemos no IBAMA, ICMBio, INCRA, também um processo de colocação de pessoas alienígenas, a questão ambiental e fundiária naqueles cargos, que acaba também atrapalhando a fiscalização e o controle. O senhor não acha que o país, acho que isso não é um termômetro de que a institucionalidade no Brasil está sob ataque? Eu tenho a impressão de que temos que olhar isto sempre com bastante cuidado. Vamos começar por um ponto que você tocou, que é a Procuradoria-Geral da República. Vocês sabem, desde 88, que se permite a escolha do Procurador-Geral entre os membros da categoria, que, a rigor, se compõe de Ministério Público Federal, de Ministério Público do Trabalho, de Ministério Público do DF e Territórios, que é também federal, e do Ministério Público Militar. Portanto, em princípio, o presidente poderia escolher dentre eles, e sem nenhum condicionamento. Desde então, tem se reivindicado, e a classe tem reivindicado, que se escolha numa lista. E passou a fazer lista. O governo presidente Fernando Henrique nunca observou a lista e manteve por lá, por tanto tempo, o brindeiro, que na mídia, então, a corporação chamava do engavetador geral. E sempre o escolheu. Ele foi todo o tempo o procurador-geral. Não há obrigação de escolher na lista. Mas a lista foi sendo repetida. E era uma lista em que votavam só membros do Ministério Público Federal, portanto, excluíam as 3 outras carreiras. Votavam também pessoas da ativa e inativos. Portanto, era uma lista não institucional. Veio o governo Bolsonaro e decide escolher fora da lista. Se vocês me perguntarem sobre isso, eu acho legítimo. Eu também, se fosse presidente da República, ou se tivesse que aconselhar o presidente da República, diria, não siga a lista. Vocês acham que a lista foi boa, por exemplo, ao escolher Janot? Ele foi sempre o mais votado. Vocês já viram todas as histórias que o Janot confessa? E veja, vamos excluir aquela intenção que ele teria de me assassinar. Isso deixa de fora. Não é? Mas o Janot disse que recebeu o convite da presidente Dilma Rousseff e ele se perdeu lá no Palácio da Alvorada, porque ele estava embriagado. E que a partir das 3h30, ele já estava embriagado normalmente. Portanto, eu tenho dito aos colegas que ele despachava lá às 8, 9 horas da noite, despachou muitas vezes com a ministra Carmen, com o ministro Fachin, muito provavelmente estava embriagado. Sabe? Então, veja o que se produz a lista. Eu acho que, se foi boa ou má a escolha do presidente Bolsonaro, esse é um debate. Mas a mim me parece que o presidente tem legitimidade para isso. Voltando para outras questões, essa questão da institucionalidade nós temos que prestar atenção. De fato, é preciso olhar o que se faz com o IBAMA. Eu acho que tem que discutir essa questão do meio ambiente, eu acho que é muito sério, e se tem que olhar isso com a maior seriedade. É claro que não se tira do chefe do Poder Executivo o poder de fixar diretrizes, de dar uma nova linha política. Isto é normal. A questão do meio ambiente, como vocês sabem, ao lado de tudo que nós sabemos, de defesa, CONAMA e tal, nós temos alguma confusão. Por quê? Nós temos 3 entes que cuidam do meio ambiente: União, Estados e municípios. Nós temos 2 órgãos ministeriais, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado, que cuida disso. Eu acho que isso carecia, talvez, de alguma coordenação, mas não poderia chegar ao desleixo, não deve chegar ao descaso. Era razoável que houvesse
aí uma articulação. Então, isso precisa ser olhado e isso precisa ser visto. Acho que essa é uma questão fundamental, como outras também que envolvam órgãos de fiscalização. Isso precisa ser olhado. E o próprio Ministério Público tem um papel importante. Eu fui, como vocês sabem, por muitos anos, assessor de governo. E sofria muito com as contestações que vinham do Ministério Público, ações de improbidade e tudo mais. Hoje eu vejo poucas ações nesse sentido de questionamento dos atos governamentais. Não estou falando do ato do presidente da República, mas atos governamentais que poderiam estar sendo mais questionados. Talvez no âmbito do meio ambiente esteja havendo alguma coisa. Mas eu tenho a impressão de que esse é papel de vocês, é papel nosso também, de olharmos para essas questões e, se constatarmos desvios, devemos apontar. Eu, por exemplo, como vocês sabem, tenho feito quase que como uma missão uma crítica sistemática à questão da saúde. Tenho apontado os problemas que têm ocorrido e lembro, inclusive, daquele entrevero que acabei tendo com as Forças Armadas por conta da atuação do ministro Pazuello. Eu acho que aqui há uma questão realmente extremamente séria. E até estou um tanto quanto orgulhoso, porque se vocês olharem, o Supremo deu uma contribuição muito decisiva nessa temática. De alguma forma, foi aquilo que nós temos chamado a jurisprudência da crise, que deu uma certa regulação. Como agora, vejam vocês, como o ministro Lewandowski está se portando nessa questão da vacina, inclusive do plano de vacinação. Então, a mim me parece que, de alguma forma, nós precisamos criticar eventual desinstitucionalização e contribuir para que ela não progrida. Essa, pelo menos, é a minha postura pessoal e institucional. O STF começou a discutir em novembro um caso que trata da gravidade do crime de rachadinha, né? Os ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votaram pela condenação do deputado federal Silas Câmara, que é acusado de peculato pela prática da rachadinha. O ministro Cássio Nunes Marques pediu que o caso seja discutido de forma presencial, né? E com isso, o STF adiou a decisão. Ministro, quando a gente fala em rachadinha, esse nome talvez parece que é meio inofensivo. Qual é a gravidade dessa prática? Não, sem dúvida nenhuma, é uma questão bastante grave. E nós já tivemos no passado, se vocês pesquisarem na jurisprudência, até da minha turma, da segunda turma, vocês vão encontrar casos graves envolvendo deputados federais, né, em que se fez esse tipo de constatação, desvio de recursos supostamente vertidos para deputados, para os seus empregados, e que depois acabavam sendo, de alguma forma, apropriados. Isso precisa ser discutido. Agora, quanto ao pedido de vista do ministro Cássio, ou a indicação de que a matéria seja julgada em plenário, não vejo nenhum problema, até porque matéria criminal, em princípio, eu sou até a favor dessa posição, essa matéria criminal que diz respeito à condenação, eu acho que tem que ser discutida, pelo menos, num foro com característica presencial. Colocar apenas os votos ali me parece insuficiente. Acho que temos que ter toda a cautela em relação a isso. Mas se trata de algo que, infelizmente, se generalizou. Nós temos episódios mais antigos na Câmara dos Deputados, que eu me lembro, certamente pode ocorrer um ou outro caso, talvez ainda tenha ocorrido no Senado, mas parece que é uma prática muito presente nas assembleias legislativas estaduais. Eu estava pensando aqui em toda essa conversa que nós estamos tendo. Ministro, o senhor é familiar, eu imagino que seja, o senhor é familiar com o conceito do professor Mark Tushnet de jogo duro constitucional, constitutional hardball? Sim. Uhum. A boa parte dos cientistas políticos que estudam esse processo que a gente vive de decadência
das democracias, esse processo em que as democracias se transformam, alguns preferem o eufemismo democracias iliberais, outros falam de ditaduras, né, regimes autoritários, mas essa decadência democrática lenta em vários anos, sem um golpe de Estado, em que você, forçando a barra da Constituição, fazendo leituras criativas da Constituição, nos vários, seja nos legislativos, seja por parte dos executivos, seja por parte dos sistemas judiciários, você vai lentamente forçando a Constituição, impondo leituras novas e, com o passar dos anos, você acaba corroendo de vez o sistema democrático. Teria sido o que aconteceu na Venezuela, é o que estaria acontecendo na Hungria, os Estados Unidos está passando por um processo parecido. O senhor considera que o Brasil, talvez de 2013 para cá, de 2014 para cá, esteja num processo desses de jogo duro constitucional continuado, em que a Constituição está consistentemente sendo forçada ao seu limite? Pedro, nós temos que olhar isso num contexto histórico talvez mais abrangente. E se nós olharmos a Constituição de 88, ela tem passado por duros desafios ao longo desses anos todos. Nós tivemos a eleição de Collor em 89, 90, encerra-se o ciclo do governo Sarney, se faz essa transição, e em seguida nós tivemos um impeachment presidencial. Veja que nós não conhecíamos até então. E um impeachment presidencial que leva a um resultado positivo. Né? O presidente perde o cargo. E se fez uma composição em torno daquilo e se fez um rearranjo institucional. Depois veio o governo Fernando Henrique e fez o que fez em termos de institucionalização e reinstitucionalização. Aqui, por exemplo, eu acho que se fala pouco na imprensa, mas foi a criação do Ministério da Defesa, que tinha algo a ver na concepção, o Fernando Henrique já deu entrevistas recentemente falando disto, com uma certa retirada dos militares do ambiente político. Tanto é que buscou colocar lá, em princípio, civis. E essa prática continuou, até mesmo no governo do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. Veja, isso foi um esforço, me parece, num sentido positivo, num sentido bastante construtivo. Depois, veja, já nessa transição aí que se dá Dilma-Temer, nós passamos já a ter militares ocupando o Ministério da Defesa. E isto passou a ser o óbvio no governo do presidente Bolsonaro. Então, esse é um ponto de discussão. Eu me lembro que cheguei a conversar com o presidente Temer, à época, a propósito dessa opção de ocupar o Ministério da Defesa por militar. No princípio, não teria nenhum problema, mas pareceu que mudava a ontologia do sistema tal como fora concebido e criado o Ministério da Defesa, que eu acompanhei na Casa Civil do Fernando Henrique. Nós tivemos também no governo Fernando Henrique algo que é muito discutido, que é a reeleição, a emenda da reeleição. Ela é discutida topicamente e ela é discutida também pela tradição brasileira, porque se diz, a rigor, o Brasil nunca conviveu com a ideia da reeleição. Houve o argumento de que isso permitiria uma continuidade administrativa mais adequada, e há argumentos de que isso acaba sendo negativo, tendo em vista também as nossas tradições brasileiras ou latino-americanas. Eu confesso que não tenho um juízo definitivo sobre essa questão, mas, como vocês sabem, há muito questionamento sobre a reeleição. Inclusive, a ideia do presidente de que já deve cuidar da eleição seguinte. Se estiver bem, eu serei um candidato. Isso acontece também com os
os chefes de executivo em geral. E isso leva a uma certa instabilidade política, segundo alguns divisam. Então, a mim me parece que aqui há vários pontos. Mas veja, a reeleição ela foi aprovada, foi uma emenda constitucional. Ela não teve problemas aqui de um autoritarismo ou coisa do tipo. E essa prática se estendeu para estados e municípios. O que de estranho passou a ocorrer de uns tempos para cá? Eu acho que houve uma série de problemas nas várias searas. Nós passamos a ter, por exemplo, no processo, por exemplo, de investigação, e aí envolve Ministério Público, Polícia Federal, nós passamos a ter, o próprio Judiciário, a defesa de um Estado autoritário. Vamos suprimir as garantias processuais. Vocês se lembram das 10 medidas? As 10 medidas, e veja, é bastante importante, eu defendia praticamente a supressão do habeas corpus. Mara, quando que você vai se lembrar da supressão do habeas corpus? Com as 5, cujos 52 anos celebraram-se ontem. Veja, um viés fortemente autoritário. Eu debati com o Moro no Congresso Nacional, veja, e isso não vinha de militares, mas vinha do Judiciário e do Ministério Público. Então vamos olhar. Quer dizer, esse jogo duro vem de vários setores que querem ampliar o seu poder. Se vocês discutirem com os servidores da Receita, eles dizem, agora que já temos acesso ao sigilo, nós devemos também fazer investigação criminal. Porque querem acumular poder. E isso precisa ser olhado. Bom, mas eu quero finalizar, porque você daqui a pouco vai me interromper, dizendo o seguinte: nos tempos mais recentes, nós tivemos todo esse discurso de que o bom era o AI-5, saudades da ditadura e coisas do tipo. Eu cheguei a conversar com o presidente da República dizendo, presidente, não tome esse helicóptero do Exército e não sobrevoe a Praça dos Três Poderes, porque isso é um assinte. Não é condizente com... Mas veja, o ambiente que nós estávamos vivendo em Brasília. Depois, numa conversa particular, eu posso lhes relatar os momentos de tensão que se vivia. Aqueles ataques ao Supremo Tribunal Federal, aquela tentativa de cerco do Supremo Tribunal Federal. Veja, e ali houve um estresse das instituições. E como que nós respondemos? Nós respondemos com uma certa fleuma e com uma certa assertividade. Nesse contexto, me parece, e aí você pode ter uma opinião no sentido ou no outro, o artigo 43 do Regimento Interno, que permitiu aquele inquérito, muito discutido no meio de vocês, deu uma resposta. Um tipo de competência, uma competência da competência. O tribunal teve um instrumento de defesa e, de alguma forma, fez um enquadramento desses movimentos antidemocráticos. Eu acho que esse ponto precisa ser olhado. De alguma maneira, eu acho que ali se fez uma reinflexão. Se estávamos tendo um movimento nesse sentido, que você fala, de corrosão dos elementos democráticos, o tribunal conseguiu colocar uma ordem nesse contexto. Ao fazer as investigações, ao prender aquelas pessoas que atacavam as instituições, ao dar as respostas adequadas. Se você me perguntasse nesse sentido, esses dias eu tive um debate com os alemães, eles diziam, as instituições deram a resposta adequada. Pode não ser, nós vamos ter uma série de imperfeições, como estamos vendo no modelo americano. Mas o próprio sistema está se autocorrigindo, como nós acabamos de ver. E aqui também, de alguma forma, nós demos uma boa resposta. Eu gostaria que vocês, em algum momento, em outro momento, quando vocês me convidarem, eu gostaria de falar, por exemplo, sobre esse inquérito das fake news, que é muito mais do que inquérito das fake news. Eu diria que é um inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito da defesa da democracia. E eu acho que o tribunal deu uma resposta adequada. E, nesse caso,
dentro das instituições. Ministro, o senhor lembrou bem desse período, enfim, onde esses ataques ficaram mais extremados, mas o fato é que, ainda que não tenha essa imagem do que teve ali no passado, eles estão ocorrendo. Quando o senhor bem coloca os cães farejadores, né? Os cães farejadores da ABIN, que estão, por exemplo, nas reuniões do clima, enfim, onde coloca o atentado que sofreu o Porta dos Fundos e que não teve um encaminhamento. Rafael, nós jornalistas, a gente vê isso, quer dizer, essa tentativa de intimidação, de grampo, no caso dos artistas, enfim, que fazem tantas críticas, estão aí fazendo. No caso do atentado do Porta, não teve uma resposta do governo. Teve, Rafael? Não lembro. Não, acho que não teve nenhum posicionamento. Isso é muito assustador, né? Isso é um claro ataque a qualquer liberdade de expressão. Mas eu fiquei pensando muito quando vocês estavam falando, e o ministro muito bem falando, uma pergunta do Pedro, como morrem as democracias, né? Eu fiquei pensando, né, a falta desse golpe ou de algo mais declarado faz a gente patinar, inclusive, no que está acontecendo. Isso deixa a gente numa angústia, e às vezes a arte também acaba tentando dar conta disso, desse entendimento, de uma espécie de raio-x, né, do que está acontecendo com a gente. Mas um outro sintoma que eu pensei muito também como resposta disso, primeiro é a resposta de governantes às urnas, porque a urna talvez ainda seja uma ferramenta popular de mudança ou de fato de agir sobre tudo isso. E a reação de alguns são assustadoras, né? Como, por exemplo, você botar em xeque um pleito eleitoral, enfim. Fico imaginando como é que vai ser aqui no Brasil. Bom, eu acho, Rafael, que é interessante essa colocação. Eu há pouco, pela manhã, falava para uma rádio a propósito dessa questão da liberdade de voto e falava sobre a realidade do Rio de Janeiro, que vocês conhecem tão bem ou mais do que eu. Veja, os graves problemas que nós enfrentamos nesses locais. 1.500 comunidades dominadas ou pela milícia ou pelo tráfico. Veja, esse tema tem que entrar na nossa agenda. Nós precisamos olhar isto nessa perspectiva, porque isto, na verdade, é uma séria ameaça à democracia. O crime organizado é uma séria ameaça à democracia. Nós precisamos colocar isso na agenda. Claro que eu vi com bons olhos as eleições recentes, porque, de alguma forma, as pessoas deram respostas considerando as suas opções. E devo dizer a vocês que fiquei contente porque, salvo aqui ou acolá, não apareceram salvadores. O coronel fulano, o promotor ciclano e tal, porque eu sou muito desconfiado disto. Eu acho que, com todas as imperfeições, a democracia deve funcionar a partir de ação do homo politicus, do homem da política. Isso que me parece que deve ser valorizado e encorajado. Eu temo muito esse discurso do Salvador. À direita ou à esquerda, não é? Eu fico bastante assustado em relação a isso. E temo também, inclusive, o nosso autoritarismo. Estou falando do autoritarismo do judiciário, o autoritarismo do Ministério Público. Nós vimos. Recentemente, eu dei uma liminar num caso em que uma moça foi presa e teve passaporte retido. E aí, por que isso lá em Curitiba? Por quê? Porque ela queria viajar para encontrar o pai. E o pai que era, de fato, investigado. E aí, naquelas conversas do Intercept, aparece, olha, vamos mantê-la retida para constranger o pai. Se vocês fossem trazer para dias de hoje o que aconteceu lá em 68, 69, vocês chamariam isso de tortura. Só que feito por procurador e por juiz. Então, é preciso olhar isto com muita cautela. Quer dizer, voltando à pergunta do Pedro, de onde vem esse viés autoritário? Vem de vários locais. E nós precisamos olhar
Sempre que vocês quiserem lembrar de articulação de medidas autoritárias, olhem as tais 10 medidas do Deltan e do Moro. E ali vocês têm um decálogo de uma concepção fascistoide do Estado de Direito. Então, é preciso olhar isto com muito cuidado. Como temos que cuidar, eu acho, na reinstitucionalização, no papel das Forças Armadas. Essa ameaça que se faz, qualquer coisa eu chamo a polícia. Ou o episódio que nós vivemos em Brasília, de uma manifestação lá em frente ao Forte Apache. Não é tolerável, não é digno da democracia que nós desenvolvemos. Então, vamos colocar tudo isso em pratos limpos. Repudio claramente os ataques à imprensa. Acho isso deplorável. E certamente acho que deveríamos cobrar mesmo, a conclusão desses inquéritos. Acho fundamental. Eu acho que nós não temos saída se começarmos a conviver com isso. Mas, nesse sentido, acho que vocês têm que reconhecer que o inquérito, o chamado inquérito, impropriamente inquérito das fake news, ajudou nesse sentido, ao desarticular esses grupos que, inclusive, estavam sendo financiados para atacar-nos, mas atacar vocês. Então, isso tem que ser, de alguma forma, reconhecido. E aí, grande mérito do ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Ministro, eu acho que o senhor tem toda a razão. O inquérito das fake news teve, de fato, um papel importante na desarticulação desses grupos de extrema-direita que estavam no ataque concertado mesmo contra as instituições. Deixa eu voltar à questão do Deltan Dallagnol e do ex-ministro Sérgio Moro. O senhor se refere às tentativas de mudança que eles tentaram levar ao Congresso Nacional. Eu compreendo inteiramente a crítica do senhor. Agora, a gente tem um problema no Brasil, não temos? Do que eu estou falando? Nós temos no Brasil cidadãos de primeira e de segunda classe da maneira como eles são tratados pela justiça, não temos? Porque, de certa forma, tudo bem, temos uma Constituição que é garantista, que te dá amplo direito de defesa e que te garante que você estará em liberdade enquanto tiver um último suspiro de recurso legal, você terá sua liberdade garantida. Ótimo, no papel é lindo. Agora, com muita frequência, a impressão que nós temos no Brasil é que, com exceção, evidentemente, da Lava Jato, e a Lava Jato, a crítica é justa, passou por cima da Constituição em vários momentos, se você tem poder e dinheiro, isso vale para você. Se você é preto e pobre no Brasil, isso em geral não vale, né? Você sequer precisa passar por um juiz, você vai para a cadeia e lá fica. A gente tem esse problema de cidadania no Brasil. Não temos. Em algum momento, esse problema vai ter que ser resolvido, não, ministro? Talvez não seja agora que a gente está nessa situação difícil, mas hoje, no Brasil, isso é um problema que a nova República não resolveu. Não somos todos iguais perante a lei. Não, com certeza, Pedro. Isto é um sério problema. E vamos lá, se alguém quiser discutir a chamada prisão em segunda instância, que já foi objeto de tanta discussão e que fazia parte desse pacote, nós podemos discutir. Agora, não nos esqueçamos, nós temos mais ou menos no Brasil 800, quase 900 mil presos, dos quais a metade é de presos provisórios. Portanto, estamos discutindo a segunda instância ou o trânsito em julgado, mas já temos aqueles que são supostamente violentos ou o crime que foi avaliado como tal, e aí, normalmente, incide nessa massa a qual você fez referência, não é? De pessoas pretas, pobres, e normalmente desprotegidos, que são os que também morrem nessas ações policiais na favela. Eu vou lhes contar uma história que eu vivi e que vocês conhecem. Eu fui o primeiro presidente do Supremo a conduzir aquilo que se chamou mutirões carcerários. E nós fizemos uma revisão das prisões provisórias. Libertamos, naquele momento, 22 mil pessoas. Encontramos sujeito preso há 14 anos
provisoriamente, ou há 11 anos provisoriamente. É isso que conta essa história. E isso conta uma história de que o sistema precisa melhorar e que a justiça precisa ser mais rápida. E aí eu tenho uma série de coisas que eu falo, mas hoje eu já estou até cansado de falar e vocês até poderiam me ajudar. Por exemplo, 2 meses de férias para juiz. Eu não tenho juiz e dou 2 meses de férias para juiz, 2 meses de férias para procurador. Não se consegue fazer júri no Brasil, porque falta juiz. E um fica substituindo o outro. Mas veja, quem quer discutir, por exemplo, combate à criminalidade, coloque isso na agenda. Você aumentaria o número de juízes só caçando 1 mês de férias. Veja, nem escafandrista tem 2 meses de férias. Não obstante, nós temos esse sistema. E quando se fala em discutir isso, se diz, é um problema. Isto é tirar privilégios, tirar prerrogativas conquistadas em 88. Isso não faz sentido. Isso precisa E de quebra ajudaria a reforma administrativa, né, ministro? Com certeza. Um tribunal como São Paulo, 360 desembargadores, em tese, todo mês tem 60 desembargadores em férias, porque tem que tirar 2 meses. Veja, isso não faz sentido algum. Tem uma série de questões que precisamos discutir, inclusive esses chamados prerrogativas do judiciário. Não temos recursos para contratar mais promotores ou mais juízes. Mas vamos, então, fazer aquilo que é razoável e que se faz assim no mundo todo. Então, vamos discutir esse tipo de questão. Mas, normalmente, não se quer discutir esse tipo de questão. A questão do autoritarismo. Ali, por exemplo, naquelas 10 medidas, pedia-se o direito de validar prova ilícita. Não dá. Porque isso vai valer contra o rico e vai valer contra o pobre. Nós não podemos dizer... E o autoritarismo não é bom porque é feito por Deltan ou é feito por Bolsonaro. O autoritarismo é ruim, ontologicamente falando. Tá, só fazer uma pergunta rápida aqui, Rafael. O ministro tocou num assunto importante, a gente que acompanha o trabalho dele com relação à questão da população carcerária, decisões garantistas nesse sentido, e aí entra a questão da própria Covid, né? Há dentro do Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas corpus coletivo para que presos em situação de vulnerabilidade do grupo de risco para a Covid-19 pudessem, e que esteja, é claro, em situação de prisão provisória, preventiva, pudessem ir para prisão domiciliar enquanto está ocorrendo a pandemia. No Superior Tribunal de Justiça, o Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro, conseguiu ir para prisão domiciliar naquele momento, por conta especificamente, estou falando daquele julgamento específico, por conta da questão da Covid-19, mas o pedido dos outros presos, que na sua maioria são pobres e negros, ele continua na espera, ao aguardo. Há uma chance do STF avançar com isso, ministro? Sakamoto, você deve ter visto que o ministro Dias Toffoli, enquanto presidente do CNJ, fez até uma resolução orientando, de alguma forma, o judiciário a lidar com essa temática. Eu estava falando de habeas coletivo, assim. Hein? Eu estava falando do pedido de habeas corpus coletivo que existe. Não, isso. Mas já havia uma orientação geral. E nós temos avançado. Essa própria ideia da construção do habeas corpus coletivo vem de uma reflexão que a gente vem fazendo e que o ministro Lewandowski logrou construir naquele caso das mães presas, né, que têm filhos até 12 anos, ou gestantes ou lactantes. E na nossa turma nós conseguimos, à unanimidade, produzir uma decisão a propósito disso. Agora, não é muito fácil fazer-se o habeas corpus coletivo, porque tem que se olhar sempre algumas condições. E nós fizemos algumas condicionantes em relação a isso. E eu sou a favor. E eu tenho votado, se vocês olharem, eu tenho votado sistematicamente a favor, mesmo às vezes em casos de crime graves, havendo uma situação de doença alicerçada, não precisa ser Covid, mas uma outra doença grave, eu tenho me manifestado no sentido da prisão domiciliar. Até porque as condições dos presídios, nós sabemos, até aqueles que tenham hospitais, elas são precárias. Eu tenho sempre me manifestado nesse sentido. Vocês podem fazer todos os levantamentos. E acho que, de fato,
Agora, não sei se nós conseguiríamos elaborar essas condicionantes para, de fato, fechar um HC coletivo, que é uma novidade. Tanto é que, recentemente, vocês vão ver, a CONAMP, que organiza, portanto, o Ministério Público Nacional, entrou com uma DPF contra os HCs coletivos. Vejam vocês que a liberdade vai ao suicídio, né? Permite extremos. E eu disse, não faz sentido isso. Né? Mas eu tenho a impressão, e sou favorável, eu acho que encontrando uma articulação, e aqui vamos falar também uma coisa, já que eu estou falando sempre em coisas negativas, vamos falar em coisas positivas. O Pedro, Sakamoto, Mara, Rafael, a Defensoria Pública no Brasil é uma instituição digna de nota. Eu vejo esses rapazes atuando lá no Supremo, trazendo causas muito importantes e bem elaboradas, defendendo exatamente aqueles que o Pedro falou. Pobres, pretos, muitas vezes inocentes, nessas questões de tráfico de droga, aquele pequeno avião e coisa do tipo. E trazem teses muito elaboradas. Eu encorajaria muito a Defensoria Pública, criaria um voluntariado para integrá-la. Eu avançaria muito nessa temática, porque quando nós falamos de 800 mil presos e falamos de 400 mil presos provisórios, veja, nós estamos ganhando esse campeonato mundial. Já é a terceira população carcerária do mundo. E isso precisa ser olhado. E veja, eu tenho autoridade moral para falar disso. Bom, aproveitando o tema da Covid-19, né? Vamos falar agora também de uma coisa humana. Nada mais humano que a inveja. Tem gente que fala da inveja boa, mas estávamos falando, né, Mara? Estamos com inveja preocupante, porque o mundo inteiro agora tem vacina, tem planejamento, e o Brasil está na situação de que ultrapassou 180 mil mortes. Na semana passada, 4.031 pessoas morreram. Foi um aumento de 6% em relação à semana anterior. Mas para o Bolsonaro, nós estamos no finalzinho da pandemia. Deve ser por isso que a gente não tem nem a vacina e nem um plano de vacinação. O documento enviado pelo Ministério da Saúde ao STF não diz quando as vacinas começam a ser aplicadas. Fala só em vacinar 1/4 da população brasileira no primeiro semestre. Pesquisadores listados nesse plano disseram que não participaram da redação final do documento. Ministro, no domingo seu colega Lewandowski disse que Pazuello tem até amanhã para informar a data de início e fim do plano de vacinação. Você acha que o Supremo vai ter que dar a palavra final sobre a vacinação? Voltando a um tema que é muito caro a vocês, é sempre essa discussão, né? Tem que ser sempre o Supremo, né? Para o bem e para o mal. De novo o Supremo está fazendo intervenção, né? Querendo gerenciar. As redes aí sociais explodem com esse tipo de alegação ou com esse tipo de afirmação. Eu tenho a impressão de que o tribunal vai ter que se debruçar sobre isso. E o ministro Lewandowski ontem, inclusive, deu esse sinal ao pedir aquilo que vocês apontavam, a falta no próprio plano de a indicação do início da vacinação. É claro que se explica, nós ainda não temos a vacina, mas é preciso que haja contratos, promessa de compra e venda, em suma, tudo aquilo que o mundo todo está fazendo. Países próximos a nós, aí o México, por exemplo, já está anunciando a realização da vacina. Então, isso precisa ser olhado, e eu estou seguro de que o tribunal fará uma solução, um diálogo institucional, vamos usar, para usar uma expressão, Pedro, que é muito cara no constitucionalismo mundial. Nós não vamos impor decisões, até porque são decisões que se tomam no âmbito do executivo. Mas certamente nós vamos fazer um diálogo institucional, como vimos fazendo. Se vocês olharem, é uma lista imensa de as decisões tomadas ao longo deste ano que fazem parte daquela jurisprudência da crise. Nós tomamos uma série de decisões, inclusive, por exemplo, afirmando a competência de estados e municípios para cuidar da saúde, quando a União não dela cuidava. Afirmando, portanto, a competência de governadores e de prefeitos nessa matéria. Então, eu estou seguro de que o tribunal tomará todas as providências e que, a partir daí, inclusive,
há oportunidade para eventual responsabilização do administrador negligente. Naquele que deixa... Nesse caso, o administrador é o governo federal, porque a gente viu, por exemplo, governadores tipo Flávio Dino, que recorreu ao STF para ter o direito de vacinar a população no Maranhão. Quando o senhor fala de cobrar do administrador negligente, a gente está falando do governo federal? Porque os governadores estão se movimentando, inclusive tendo que recorrer ao Supremo. Eventualmente, sim. Acho que é caracterizada a responsabilidade a partir da decisão que se tome e havendo negligência, se caracteriza. E acho que tanto nós podemos cobrar e devemos cobrar a responsabilidade num eventual descumprimento, como vocês, todos nós, que temos... O Ministério Público tem que ter um papel em relação a isso. Eu acho, voltando àquela provocação do Pedro, eu acho interessante que houve um sinal de vitalidade a despeito dos problemas que possamos ter nessa quadra, e para o qual a gente não tem chamado a devida atenção, que foi uma revitalização do federalismo. Os estados e municípios se mexeram. E esse é um lado positivo. No sentido, o professor Konrad Hesse, de quem eu sou leitor, cheguei a ser tradutor de alguma coisa, talvez um dos mais eminentes constitucionalistas alemães ainda hoje, ele dizia que o federalismo realiza a democracia, ou vitaliza a democracia no plano vertical, na medida em que você cria esses contrapontos. A despeito da gente poder achar caricato essa relação Dória-Bolsonaro, e coisa do tipo, né? Mas esse tem um elemento positivo, que é a necessidade de que o Estado faça valer o seu ponto de vista. E isso nós vimos. Você citou, Mara, o governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino veio ao Supremo porque ele tinha comprado respiradores. E a União tentou requisitá-los. E o Supremo disse não. Uma decisão do ministro Celso de Mello. Então, veja, a gente não teve tempo. Eu queria poder falar com vocês 12 horas, para que a gente pudesse, então, levantar esses vários aspectos. E eu faço um balanço, como vocês percebem, relativamente positivo daquilo que nós temos visto hoje em termos de construção institucional. Ministro, essa postura do Executivo Federal em relação às vacinas e o fato de que, obviamente, tudo quanto é governo do planeta está se mexendo rapidamente em direção às vacinas e, às vezes, nos parece, com exceção do governo federal brasileiro. Não é nem com exceção dos governos brasileiros, mas com exceção do governo federal brasileiro. Isso pode, ali na frente, configurar crime de responsabilidade do presidente da República? Essa é uma questão que terá que ser avaliada ao seu tempo e modo. Certamente isso será objeto de representação. E isso poderá vir a configurar algum tipo de imputação. Isso é o que se tem que eventualmente examinar. Como vocês sabem, tanto ou melhor do que eu, esta é uma decisão também política, né, em que você submete o processo. Isso está descrito claramente no texto constitucional e perante a Câmara. E a Câmara, então, primeiro é o presidente da Câmara que decide pela abertura e a Câmara é que toma essa decisão. Você precisa de uma maioria qualificadíssima para isto, né? Nós vimos recentemente esse debate nos Estados Unidos em relação ao presidente Trump. E depois, se aprovada no Senado, com a consequência do afastamento possível do presidente, nós temos um desdobramento no âmbito do Senado Federal. Já vivemos esse filme 2 vezes, o que é um ponto também para os nossos diálogos nessa matéria. Em 30 anos de Constituição, nós tivemos 2 impeachment que levaram a resultado positivo. 2 presidentes foram apeados do poder por impeachment, o que mostra que a força da Constituição também mostra uma certa instabilidade, uma certa debilidade. Isso precisa ser discutido. O que me permitiu
desde uns tempos, aí 2013, 2014, passaram a advogar a ideia de se adotar no país um semipresidencialismo, em que nós faríamos um tipo de combinação em que o presidente teria o papel de chefe de Estado e nós caminharíamos para que o Congresso nomeasse um chefe de governo com uma ampla base parlamentar. Eu acho que essas questões precisam ser, de fato, discutidas. Mas não se esqueçam, e para ter impeachment, é preciso que se caminhe esse longo caminho e que se consiga voto na Câmara. Tanto é que é provável que o presidente, sentindo, de alguma forma, esse desenho e essa possibilidade, se não probabilidade, que mudou o seu modelo de base, né, e passou a restaurar aquilo que os cientistas políticos chamam de presidencialismo de coalizão. Ministro, o senhor citou os 2 impeachments que nós sofremos e a questão da constitucionalidade. O senhor considera o impeachment sofrido pela presidente Dilma Rousseff legal, constitucional e limpo? Eu tenho a impressão de que o impeachment está sendo hoje utilizado, e foi por isso que eu trouxe a conversa sobre a parlamentarização do próprio impeachment. O impeachment está sendo utilizado, e acho que aí nos 2 casos, porque se nós dissermos de maneira muito clara, o Collor foi acusado de corrupção, depois foi absolvido no Supremo Tribunal Federal. Então você tem um contexto muito peculiar. Aqui é um juízo político, e um juízo político em que se acentua a ideia de que o presidente não é mais capaz de garantir a governabilidade. Parece que isso fica muito presente. Eu acompanhei um pouco o impeachment do Collor, não acompanhei tão diretamente da presidente Dilma Rousseff, mas do Collor vivi isso mais de perto, e era notório que a cada dia ele perdia a base. E não tinha mais como, ou ele faria uma recomposição do governo, tanto é que houve aquela tentativa que você se lembra, do chamado Ministério dos Notáveis. Então, a mim me parece que, nos 2 casos, há um quid, um elemento que não tem a ver necessariamente com crime na acepção ontológica. Daí se falar mesmo em crime político. Aí é perda de apoio. Perdeu o apoio e aí ele fica vulnerável a perder o apoio parlamentar. E de viabilidade do próprio governo, não é? Do próprio governo. Quer dizer, a governabilidade acaba sendo comprometida. Porque a questão, por exemplo, em relação a Dilma, e esse ponto talvez que o Pedro queira ferir, era uma discussão de uma tecnicalidade no que diz respeito ao orçamento. E aquela coisa foi, então, sendo cultivada, né? Por quê? Porque a Constituição diz que constitui crime de responsabilidade infringir a lei orçamentária. E aí vem, então, a discussão das pedaladas, de difícil compreensão para o público em geral. Né? E pelos próprios parlamentares que votaram, né, ministro? Porque vários dos parlamentares que votaram a favor do impeachment com base no crime de responsabilidade fiscal têm um histórico de não ser muito favorável a essa responsabilidade fiscal. O próprio Supremo deu ganho, por exemplo, para o Estado, para o Espírito Santo, numa demanda do Judiciário, onde ele acaba comprometendo ali o teto dos gastos do Estado. O Supremo também liberou aumento para os juízes para os juízes no mesmo patamar dos juízes do Supremo. Quer dizer, que foram 2 medidas que, se a gente leva ao pé da letra, enfim, todo mundo ali deixando a lei de responsabilidade fiscal que foi usada como o principal ponto para o impeachment da presidente Dilma. E depois, quer dizer, muita gente que votou ali nem sabe o que é isso, e foi claramente porque ela perdeu o apoio parlamentar, enfim, por conta da crise econômica que acabou fazendo ela perder popularidade.
E se vocês quiserem, nessa linha, se cogitou do impeachment do presidente Lula. Só que ele tinha grande popularidade e manteve o apoio. Eu ouvi uma palestra... E a economia bombando, né, ministro? Porque no governo Lula, a economia está bombando. Eu ouvi uma palestra do ex-líder e ex-presidente da Câmara, Quinalha, em Portugal, em que ele retratava um pouco isso, Mara, em que ele dizia que o impeachment ocorreu no Brasil 2 vezes, portanto, o raio não cai no mesmo lugar 2 vezes, mas aqui o impeachment ocorreu 2 vezes num curto período de tempo, e ele disse, em relação a... Naquela época, na verdade, dos 4 presidentes, só 2 não tinham sofrido impeachment, que era o Lula e o Fernando Henrique. E ele dizia, os 2 que caíram não sabiam lidar com o Congresso. E os 2 que ficaram, por modos diferentes, sabiam lidar e sabiam a importância do Congresso. Por isso, de novo, veja, eu estou chamando vocês, que são tão bravos assim, para se engajarem numa pensata a propósito do parlamentarismo, para a gente começar a pensar num novo sistema de governo. De novo, Pedro, uma saída em termos constitucionais que talvez fortalecessem as instituições. É claro que há pressupostos aqui, eu não sou ingênuo, temos que reduzir o número de partidos e tudo mais, fortalecer os partidos em termos de ideologia, mas eu acho que o modelo já vem dando esses sinais de exaustão, e os impeachments são exemplo disso, e nós precisamos discutir isso. Ministro, aproveitando o gancho do impeachment também, surgiu uma pergunta. Na época, em 2016, inclusive, é uma questão ainda hoje polêmica, eu sei que o senhor já respondeu isso uma série de vezes. Em 2016, em março, o presidente Lula, que poderia ajudar a garantir governabilidade para o presidente Dilma naquele momento, acaba não assumindo. Houve aquela decisão do senhor que impediu que ele assumisse o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, e ele acabou ficando de fora. Agora, o presidente... os colegas estão apurando, mostrando que o presidente da República anda se aproximando do ex-presidente Michel Temer, e que o ex-presidente Michel Temer poderia, inclusive, assumir alguma cadeira em algum ministério dentro da esplanada, né? Nesse sentido, cogitou-se até o Ministério das Relações Exteriores. E aí a pergunta, o ex-presidente Michel Temer, ele também tem questões na justiça em aberto, né? O senhor acha que também o Supremo acabaria decidindo também uma liminar contrário a Temer assumir uma cadeira no Ministério pelos mesmos motivos que levou Lula a não assumir? Não se trata disto. A rigor, Sakamoto, o que foi decidido naquele caso, e isso já repeti várias vezes, como você disse, é que você se lembra do tal áudio que foi vazado entre o diálogo entre Dilma e Lula, em que se dizia claramente, Lula ainda era investigado lá, e isso também não foi devidamente explorado pela imprensa, mas a percepção que se passou é aquela história, vocês vão se lembrar do tal Bessias e tudo mais, é que, a rigor, naquele momento, a presidente Lula já estava empossando, porque passava um documento, pelo menos sugeria, este documento levado pelo Messias, que tornava o Lula já ministro de Estado. Eu não sei por que não se deu posse logo ao Lula. E aí veio, então, aquele áudio que foi vazado pelo Moro, e depois foi objeto de censura por parte do Teori, inclusive porque a gravação tinha ocorrido já depois do tempo em que ela tinha sido autorizada, e veio aquele áudio em que se sugeria que a nomeação só se faria para tirar o Lula de Curitiba, só isto. Porque, veja, hoje, inclusive, se Michel Temer for designado ministro de Estado, com a jurisprudência atual do Supremo, ele continua a responder ao processo em primeiro grau. Não haverá mudança de foro. A discussão foi só essa. E foi esse mandado de segurança que veio a mim e que eu dei a decisão que você se referiu. De que se tratava de uma burla ao sistema judicial naquele momento.
Então, e aí fazendo o engate, essa mudança, essa questão da jurisprudência do Supremo com relação à mudança de foro também se aplica a Flávio Bolsonaro? Na opinião do senhor, o caso dele continua na primeira instância? Em princípio, a jurisprudência é geral em relação a todos. É de que os fatos anteriores, isso foi pelo menos o que resultou naquela questão de ordem. Os fatos não ligados a uma competência que não foi feita ou que não tem a ver com o mandato, ficam onde estiver. Na verdade, a jurisprudência é até mais ampla. Se vocês olharem, governadores de estado, caso do Serra, por exemplo, que depois se tornou senador. Mas veja, os fatos estão voltando à primeira instância. Não é? Agora, há situações singulares. Por exemplo, o deputado que renovou o mandato. Então, aí tem havido esse tipo de discussão. Mas, em princípio, os processos têm voltado. Ainda há lacunas aí a serem observadas, mas isso precisa ser examinado caso a caso. Sujeitos que renovam um mandato, que cometeram um crime, ou crime eleitoral que foi cometido para obter o mandato, se estaria associado ao foro ou não. Temos ainda algumas questões que precisam ser olhadas. Agora, gente, cada tema desse daria para aprofundar bastante, dariam vários programas. Mas o nosso segunda chamada de hoje termina aqui. Agora a conversa continua para quem é membro do canal. Vamos falar com o ministro Gilmar Mendes sobre a disputa pela presidência da Câmara e do Senado. Se você não é membro do canal e quer acompanhar, é só você clicar nesse retângulo azul. Quem é membro do My News, apoia nosso projeto de jornalismo independente. Muito obrigado. Valeu, pessoal.